Olá, meu nome é Magno Rodrigues, eu sou membro da Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias e hoje estamos aqui na igreja. Eu estou junto com Edjária Oi. para nós conversarmos um pouco sobre a história de conversão dela ao Evangelho de Jesus Cristo. E eu acredito que vocês vão gostar muito de conhecer a história dela. Para começar, compartilhando a história dela, eu queria perguntar que você falasse um pouco quando foi que você conheceu a Igreja de Jesus Cristo do Santo dos Últimos Dias. Então, eu conheci a igreja, eu tinha 13 anos, então faz um tempinho. E eu conheci através de 2 membros, eles estavam andando na rua e eles pararam, a gente perguntaram se a gente era novo aqui e tudo mais. Se a gente queria conhecer a igreja de Jesus Cristo. Mas acabou que a gente nem viu mais eles, nem nada, né? Então, 2 membros? 2 membros. O membro chegou e falou com você? Foi. Caramba, que Foi. membro invocado, viu? Foi Lohane, eu não sei se você conhece. Lohane ou Lohane? Lohane. É uma que tem 2 filhos agora. Sim. Do nada no vídeo. E um rapaz alto, moreno, acho que é Railson, alguma coisa assim. Eles Caramba. pararam de ir na rua assim e Eu falaram, acho que na época eles deviam ser missionários de ala, ousado total, hein? acho que sim. Legal. Aí pronto, aí a gente descobriu a igreja através deles. E depois através dos missionários, porque a gente não mora tão longe da capela, então os missionários sempre estão por aqui falando sobre o evangelho. E a gente tinha se mudado recentemente, então a gente conheceu a igreja assim, através desses membros e dos missionários. Detalhe, ela fala que não mora tão longe, mas ela é bem privilegiada. Ela mora na rua da igreja mesmo, então É verdade. acho que ela foi guiada mesmo pela mão do Senhor de uma forma extraordinária. É. Pois é verdade. Aí depois os missionários falaram com vocês, como foi isso? Foi, os missionários Depois, falaram... quantos anos depois, assim? No mesmo ano, que você tinha 13 anos de idade? Quando foi aquele primeiro No contato? mesmo ano. Eles falaram, uma vez eu cheguei da escola, eles estavam na oficina do meu pai, conversando com meu pai e tudo mais, né? Eles me deram um livro de Mórmon de presente. E aí eu comecei a estudar, comecei a receber as mensagens dos missionários e eles marcou uma entrevista para ser entrevistada, para ser batizada e tudo mais. Mas Você foi ensinada já depois daquele dia que encontrou os missionários lá na oficina? Foi. Você era ensinada lá na sua casa, na oficina ou aqui na igreja? Como era esse ensino? Era em casa, Na sua casa? na minha casa. Era o Elder Costa e o Elder Batista. E aí eles iam lá em casa, eles comiam com a gente, eles brincavam, faziam noite familiar e tudo. Tipo, todo mundo lá unidinho, sabe, a família. Aí pronto. Sei que meu pai não gostou da ideia de eu ser batizada de novo. Sim, ele não gostou. Não. Foi rápido assim que você conheceu e logo com os 13 anos já ia se batizar? Era. Aí ele não gostou. Não. Ele falou, você já foi batizada, você não vai ser batizada de novo. Tu já tinha sido batizada, né? É que a família dos meus pais são católicos, então eu fui batizada ainda criança. Bebezinho. Aí meu pai não gostou da ideia, não. Sim. Mas aí, como você fez? Aí não fiz, ele não deixou eu vir pra igreja mais. Aí você não veio mais pra igreja? Não. Você tava vindo pra igreja, sendo ensinada e parou de vir pra Isso. igreja, com 13 anos. Com 13 anos. Aí eu parei. Na minha entrevista batismal, que a gente passa por uma entrevista para poder ser batizado, né? De perguntas sobre se você acredita em Deus, sobre se você acredita no Evangelho. E aí depois dessa entrevista eu não vim mais na igreja. Aí ele falou, você não vai mais, acabou aí. E aí passaram 4 anos, quando eu tinha 18 e alguma coisa assim. Aí os missionários apareceram na minha casa de novo. E, tipo, durante esses 4 anos eu não tive nenhum contato com as pessoas da igreja, a não ser com alguns membros. E um deles, em especial, era a Nairuli, que é uma amiga da gente também, né? Sim. E aí ela sempre tava lá, chamando, vamos, bora. Mas eu tava bem fria. Mas aí quando eu fiz 18 anos, aí apareceu lá em casa o Elder Ozolim e o Elder Adams. Sim. Eles começaram a ensinar de novo, dentro da minha casa. Você sabe por que eles foram lá? Será que estava no livro diário deles? Não existe que aqueles outros missionários fizeram? Ou como você sabe? Então, quando eles iam passando na rua, eles fizeram contato com a minha irmã. E aí minha irmã falou assim, eu não quero saber da igreja, mas eu tenho uma irmã que ela gosta. Ela ainda tem um livro de Mórmon, ela ainda lê. E aí ela falou, passa lá em casa às 6 horas da noite, que era que ela chega da escola. E eles passaram, me pegaram assim. Quando eu cheguei da escola, eles já estavam lá debaixo do pé de jambo, me esperando. Aí quer dizer que de 13 anos de idade até os 18 você continuou estudando o livro de Mórmon, ficou lendo? Sim. E o que você sentia quando você lia o livro de Mórmon? Porque os missionários... Quando você tinha 13 anos, você já devia ser bem assim, inteligente, né? Um pouquinho, brincadeira. Mas você entendeu muito do desafio que os missionários convidam as pessoas para ler o livro de Mórmon, fazer uma oração para saber se é verdadeiro. Nesse período de tempo você seguiu esse desafio dos missionários? Não. Eu nunca orei para saber se o livro de Mórmon era verdadeiro, até eu já ser membro da igreja. Mas os missionários, eles falavam coisas e faziam perguntas, e essas perguntas eram que iam me motivando a estudar mais o livro de Mórmon. E aí eu vi que o livro de Mórmon, ele respondia perguntas que a Bíblia não respondia. E depois, tipo,
a organização da igreja é muito perfeita. A Bíblia fala coisas, profetiza coisas que a gente só vê hoje dentro da igreja de Jesus Cristo, sabe? Por exemplo, o Senhor, ele não falará nada, né, aos seus... Não revelará nada ao mundo sem antes falar para os seus servos, os profetas. Tá lá em Amós 3:7, né? E cadê os profetas? Onde é que eles estavam, sabe? E aí chega 2 jovens que abandonaram a vida deles para servir missão e chega e fala, eu sei onde está o profeta. Então foram essas perguntas que me motivaram a estudar mais sobre a igreja. Você pensou sobre essas perguntas que os missionários fez, né? Legal. Eu também não pensei sobre essas perguntas, mas quando eles ensinaram sobre aquela sequência de profetas que o Senhor chama, depois morre, chama outro, aí eu pensei, e o de hoje, quem é? Aí eu perguntei pra eles, quem é o de hoje? Aí eles falaram que tinha, eu fiquei bem, rapaz, faz todo sentido, isso é muito bom. Tipo, o Senhor fala que não, ele é o mesmo ontem, hoje e pra sempre, né? Então, se ele não muda, por que a igreja dele vai mudar? Isso sempre ficou muito na minha cabeça, porque a minha mãe, ela estuda muito as escrituras, a minha mãe lê muito a Bíblia. E você, lia também? Lia, porque eu via ela lendo. Quando era pequena, ali 13 anos? Era. Pequena média? Eu nunca cresci, mas quando eu tinha 13 anos, a minha mãe, sempre, desde pequena, a gente sempre esteve dentro de algumas igrejas. Minha mãe sempre estudava as escrituras junto com a gente, ensinava a gente a rezar, né? E aí eu via que, realmente, o Salvador Jesus Cristo, ele tinha uma igreja. E depois que ele não estava mais aqui na Terra, essa igreja ainda existia, né? É as cartas que tem na Bíblia, no Novo Testamento, né? Sim. As cartas aos Coríntios, aos Efésios e tudo mais. São cartas às igrejas do Senhor. Menina, tu já entendia tudo isso com 13 anos? Era do nada. Caramba, interessante. Era. Mas aí, 18 anos, o que aconteceu com teu pai? Então, meu pai ainda aceitou os missionários lá em casa. Acho que ele tinha esquecido e tudo mais. Mas aí, quando eu falei em batismo de novo, ele ficou muito bravo. Ele falou, não quero e tudo mais. Mas eu tinha 18 anos, então eu podia me batizar. Não bate no microfone, senão vai fazer aquele barulho pra. Mas tudo bem. Tá bom, desculpa. De maior, super independente, agora sou de maior, pai. Sou de maior agora. E aí? Aí eu assinei minha ficha e eu batizei sem ele saber. Porque meu pai, ele é assim, uma pessoa muito forte, né, de opinião forte. E ele não ia aceitar. Então eu me batizei sem ele saber. Mas aí quando foi de noite, ele chegou em casa, aí eu falei, pai, hoje eu me batizei na igreja. Eu sou membro da igreja de Jesus Cristo, né? Aí ele olhou pra mim e falou, vai ter volta. Você disse assim, foi? Disse, eu fiquei... Ixi. Tá bom, então. Vai ter volta? Aí como foi a volta? Assim, o Satanás ele é muito astuto, né? E acabou que uma das minhas irmãs foram batizadas também, só que elas eram de menor. A minha mãe, ela tinha deixado, porém ela não tinha assinado ainda, né? Tinha acontecido algumas coisas lá. Ela deixou, mas o meu pai não sabia. Então, isso foi tipo, o start pra ele ficar com raiva da igreja. Falou, você não vai mais e tudo mais. E aí eu falei, não, eu vou. E só que nisso eu Bateu de frente mesmo. Bateu de frente. Sabe, hoje eu acho que eu conversaria em vez de bater de frente. Mas naquele momento foi necessário pra mim. E pra ele também, né? Pra ele ver que eu tinha uma opinião também. Você tinha crescido, né? Agora não é mais uma menina, é uma mulher. Isso. Mas às vezes, tipo, você ter um testemunho das coisas faz com que você tenha essa força. Porque por mim mesma eu não teria coragem de fazer nada do que eu fiz pra estar aqui hoje. Eu sei que tudo foi Deus, né? Então, eu vinha pra igreja e ele vinha me pegar na igreja. Eu lembro de uma vez que ele entrou aqui na igreja, tava a reunião aqui todo mundo e ele entrou lá, você tava nos primeiros bancos, ele pegou e pela mão e levou. Foi. Mas aí assim, tipo... Aí batizou você e uma outra irmã e mais outras irmãs também se batizou depois, não foi? 2 irmãs se batizaram. Uma mais nova e uma mais velha. Eu me batizei sozinha primeiro e depois elas 2 juntas. Mas aí elas 2 estão afastadas hoje. Só eu que fiquei aqui perseverando até o fim. Muito bom. Mas aí eu passei Você falou uma coisa interessante, desculpa interromper seu raciocínio. Mas você falou, nada disso eu teria feito se não fosse um testemunho. Como é isso, um testemunho? Explica pra mim e pras pessoas como foi isso. Um testemunho é uma declaração, né? Você declara que sabe que algo é verdadeiro. Você testemunha a favor daquilo, né? E eu soube que a igreja do Senhor ela era verdadeira. A igreja de Jesus Cristo está na terra hoje, foi restaurada. Que o livro de Mórmon também é um livro de escrituras sagradas, como a Bíblia é. E que a organização da igreja é aquela organização da igreja primitiva, que o Salvador Jesus Cristo estabeleceu, sabe? Que não é uma igreja de paredes, nem de teto. É uma organização de homens que não são perfeitos, né? Mas que eles são justos e têm fé, estão dispostos a ajudar os filhos do Senhor aqui na terra a viver o Evangelho.
Então, essa organização é perfeita. As pessoas que estão aqui dentro da igreja são pessoas falhas, são pessoas imperfeitas, que todo mundo está tentando ser melhor do seu jeito. Mas eu vi isso, né? Eu vi que aqui todo mundo se ajuda. Realmente é uma família. E eu tive um testemunho de que nós somos filhos de Deus. E como foi que você teve esse testemunho? Você falou que dos 13 anos até os 18 leu o livro de Mórmon, mas não tinha orado para saber se era verdadeiro. Eu acho que quando você completou 18 anos, começou a frequentar a igreja, foi batizado aos 18 anos, né? Uhum. Acho que antes disso você fez uma oração e teve esse testemunho. Como foi isso? Foi Então, assim? não. Na verdade, eu não sei, algo dentro de mim sempre falou. Eu sempre soube que a igreja era verdadeira. Tipo, não teve um momento que eu tive uma revelação. E aí, quando eu já era membro, eu tive que entrar no templo, né? Templo, talvez para vocês que não sejam membro da igreja, a igreja de Jesus Cristo tem a igreja, que é como dizia na escritura no Novo Testamento, tem sinagogas, e tem o templo, né, que Jesus Cristo sempre ia com os pais dele, até ele se perder um dia lá com o povo, quando foi pro templo, né? Então a igreja de Jesus Cristo possui templos também, e ela foi no templo. Eu fui no templo. E aí, antes de ir, eu tava com de tudo pronto pra ir pro templo e tudo mais. E eu falei assim, mano, eu vou entrar no templo, só que eu nunca orei pra saber que essas coisas são verdadeiras. Então eu vou orar, né? E aí eu orei, eu não teve nada de especial, nem nada. Mas sempre que eu li o livro de Mórmon, eu tinha um sentimento bom. E aí tem um capítulo pra mim, que é o meu capítulo especial, tipo assim, meu favorito do livro de Mórmon, que é Alma 32, que lá fala que se você deixar uma semente ser plantada no seu coração, dar espaço pra ela, né, ela vai crescer e vai inchar, e você vai saber que ela é boa, e tudo que é bom vem de Deus. Então, a partir daí, eu soube que essas coisas eram de Deus, né? E pra mim, meu testemunho do evangelho hoje é saber, é como saber que eu amo os meus pais. Por exemplo, você não sabe qual foi o dia que você amou os seus pais. Você só olha pra trás e fala, poxa, eu amo os meus pais. Até pelo fato deles terem cuidado de você e tudo mais. É igual o evangelho pra mim, o livro de Mórmon. Tipo, hoje eu olho pra trás e eu falo, eu sei que o livro de Mórmon é verdadeiro. Quando que eu descobri? Não sei. Mas foi uma soma de fatores. Foi tudo o que ele fez pra mudar a minha vida positivamente. E o Senhor tentou te procurar várias vezes, né? Ele foi atrás de você primeiro por aqueles dois membros, depois pelos missionários quando você tinha 13 anos, depois com 18. Rapaz, É verdade. tá te querendo mesmo na obra dele. Né? Sim. Muito bom. O que eu ia perguntar, que eu me esqueci, era... Depois você foi batizado... Sim, sobre o seu batismo. Agora eu lembrei. Ah, Você lembra como foi seu batismo, o dia do seu batismo? então, lembro. Foi numa manhã, acho que dia 26 de maio. E foi muito legal. Só tava aqui, meus irmãos, eu e os missionários. Meu pai, ele não sabia, minha mãe não quis vir. Mas foi muito legal. Eu não lembro com detalhes tudo o que aconteceu, porque eu tava muito nervosa. Mas tem um hino especial que sempre que eu canto ele, que ele é cantado na congregação e tudo mais, me faz lembrar desse momento, que é deixar a luz do sol entrar. Então, esse hino é muito especial pra mim, ele me faz lembrar do meu batismo. Muito bom. Eu gosto muito do batismo. Durante o meu batismo eu senti uma paz, uma leveza. Senti realmente as promessas que tem pro batismo acontecer no meu batismo. O batismo é muito bom mesmo. E depois, logo depois, você foi pra missão ou demorou? Você se tornou uma missionária da igreja. Foi verdade. Evoluiu. Foi verdade. Então, não, demorou um pouquinho. Não. Na verdade, quando eu me batizei, eu queria ir pra igreja, queria ir pra missão. Logo. Mas aí depois eu comecei a estudar, comecei a trabalhar. Eu falei assim, não é uma obrigação para as mulheres, né, e tudo mais. E eu já tô, tipo, já tenho 20 anos, vou terminar minha faculdade. E eu comecei minha faculdade com 20, mas tudo era perfeito, sabe? Eu fazia o curso que eu queria, eu trabalhava com o que eu queria, tava tudo indo bem. Eu tava aqui na igreja, tava servindo, né, tinha meu chamado e tudo mais. Em casa tava tudo bem também, assim, à medida do possível, né? Família, né? Mas faltava alguma coisa. Sabe quando as peças não se encaixam, né? E a gente que é membro da igreja sabe que tem que desconfiar quando tudo vai bem em Sião. E teve um dia que eu tive um sonho que o Salvador via, ele vinha, né? Ele voltava e ele me chamava para uma entrevista. E era aqui na capela. E ele perguntava por que eu não tinha ido pra missão. Você viu Salvador nesse sonho? Acho que sim, não sei. Acho que sim, penso que não, porém não tenho certeza. Mas eu sei que era ele. Deve ter sido muito bom esse sonho, viu?
Foi. Rapaz, tem sonhos que você acorda assim, caramba, sonhei isso. Muito bom. Foi. Na verdade, eu acordei muito assombrada, com muito medo. Porque, tipo, ele tava me cobrando algo que eu deveria ter feito, Como né? foi a pergunta que ele fez? Por que você não foi pra missão? Hum. E eu falei assim, não sei, eu não quis. Eu fiquei aqui na igreja servindo, recebendo as pessoas. Mas ele falou, olha, eu lembro nitidamente, né? Que ele falou assim, essa igreja, essa capela aqui, ela só é um prédio. A minha igreja, ela tá lá fora. E ela precisa de você lá. Naquele momento, Magno, eu não entendi. Tipo, como assim essa capela aqui só é um prédio? Onde é que tá a igreja do Senhor, né? Que a gente sabe que a igreja é todos os membros que compõem a igreja do Senhor, né? Mas a gente precisa da capela consagrada e tudo mais. Uhum. Pra levar sol, chuva. Mas aí eu conversei com o meu bispo e tudo mais. E a gente falou, vamos mandar você pra missão, né? E acabei que eu fui pra missão. E quando eu cheguei lá, acho que uma semana depois que eu cheguei no centro de treinamento missionário, as capelas elas foram fechadas. Por causa da pandemia, né? Por causa da pandemia. E aí? E aí eu vi porque que a igreja do Senhor não estava mais dentro das capelas. Elas estavam lá fora. E elas estavam precisando de uma missionária lá. E eu fiquei muito grata por poder fazer parte dessa obra, que é a obra missionária. Uhum. Você falou no seu testemunho, eu assisti, o bispo sempre manda o link pra mim, eu peguei, entrei e assisti. Que você não acreditava muito em você, mas o bispo sempre acreditou em você. Como que era isso? Você não acreditava muito em você? Não entendi, fiquei curioso, sabe? Eu achava que eu não ia conseguir. Cumprir uma missão. Você Cumprir a achava missão. que seria algo muito difícil além de sua capacidade, é? Sim. Quando eu fui chamada para servir, primeiro, eu achava que eu não ia conseguir preencher todos os papéis sozinha, fazer os exames sozinha, sem que a minha família me ajudasse, porque eles não iam ajudar, eles não apoiaram. Até, tipo assim, o dia de eu sair de casa, o dia que eu saí da minha casa, minha mãe falou, é realmente isso que você quer? Porque se você não for, fica, sabe? Você não precisa ir, ninguém te obriga. E quando eu tava lá na missão, várias vezes a minha mãe falou, você quer dinheiro pra voltar? Tipo assim, a gente arruma, a gente faz você voltar pra casa, não fica aí. Mas aí o bispo, né, daqui, ele teve um papel muito importante, foi fundamental. Ele me ajudou muito. Ele tipo, deixava de ir pro trabalho dele e me levava para fazer os exames, me trazia de volta, né, se reunia comigo. E acabou que todo o processo de preenchimento do chamado foi o bispo quem fez tudo, sabe? Porque eu ficava assim, bispo, eu não sei se é isso mesmo, eu tô com medo e tudo mais. Ele falava, medo não, vamos fazer. Uhum. Então ele que foi, tipo, vamos, ele não desistiu de mim. Se ele tivesse ficado morno, eu não teria ido. Eu entendo, você tinha bastante oposição, né? E às vezes parecia bem complicado. Mesmo com essa grande experiência que você teve, né? Desse sonho que foi incrível. Pois A sua oposição era muito forte. Muito bom. E você foi chamado para servir na missão Peru, né? Peru? Sim, Peru, Arequipa. E depois, por causa da pandemia, mudou para a missão Rio de Janeiro Norte, né? Uhum. Como foi a missão lá? No Rio de Janeiro Norte. Nossa. Você não saiu muito, né, pra rua por causa da pandemia? Então era mais em casa. online, né? Era. Na tecnologia, fazendo os contatos pelo Facebook e tal. Pelo Facebook, pelo WhatsApp. Então, outra coisa que eu achava que eu não ia conseguir era ficar andando na rua. Eu não tenho estabilidade pra isso, eu achava que eu não tinha força física nem nada. O bispo falou, não, o senhor chama pessoas e capacita elas, ele não chama pessoas capacitadas pra obra dele. Aí eu, tá bom, tô confiando no senhor, bispo. E aí quando eu cheguei lá, houve a pandemia, né? E foi um momento que eu deveria estar na missão, porque fisicamente eu não sou boa em nada. Mas quando eu cheguei lá, a gente teve que usar muita tecnologia para alcançar as pessoas, né? Então a gente teve a oportunidade de trabalhar com o Facebook, com o WhatsApp e com o site vindeacristo.org. Então esse site é um lugar que as pessoas entram lá para saber mais sobre o livro de Mórmon, para saber sobre os membros da igreja. Se você estiver passando por momentos difíceis, lá você pode encontrar os missionários para conversar, desabafar e tudo mais. Através desse site, Através desse site. Tem um bate-papo com os missionários lá? Uhum. Muito bom, Sim. não sabia. Uma coisa que você citou, sua escritura preferida, eu pensei em esclarecer, talvez alguma pessoa que não seja membro saiba. Ela falou que gosta mais, o livro, a parte que ela gosta mais é de Alma, capítulo 32. Então, Alma é o nome de uma pessoa que foi um profeta e escritor do livro de Mórmon. Muito bom o livro, recomendo. Sim. Você estava falando sobre sua missão, que foi muito online, né? Foi. Conseguiu encontrar, você estava falando que em off, que conseguiu encontrar um homem bem legal, que era um chefe de família, né, através do site. Do site. É porque tinha um site que chegava referências, as pessoas falavam assim, quero conversar com o missionário. E elas preenchiam um formulário nesse site e mandam seus dados para nós.
Aí chega num aplicativo chamado Livro Diário. Eu vi esse aplicativo hoje, muito poderoso, bem complexo, bonito demais, legal. É, bonita beça. E aí chegava pra gente, a gente já ligava pra elas. E ali já fazia um primeiro contato, fazia uma oração, deixava uma escritura, fazia compromissos para que elas, né, saíssem daquela situação ruim. E também tinha as páginas da missão. Então, essas páginas eram páginas locais do Facebook, que os próprios missionários gerenciavam. E eu tive a oportunidade de gerenciar algumas páginas pelas áreas que eu passei. Então, uma dessas áreas teve uma publicação que os missionários colocaram na página. E foi uma publicação tipo, nós somos missionárias, converse com a gente. E um homem, ele reagiu a essa publicação. E através daquela reação, a gente entrou dentro do perfil dele e mandou mensagem no Messenger. E ele falou, eu aceito receber a mensagem, aceito receber o que vocês têm para me dar. E a gente não tinha nada, além do evangelho. Foi isso que a gente deu para ele, né? Acabou que ele se converteu ao evangelho, foi batizado na igreja, e a sua esposa. E hoje o filho dele está estudando também sobre o evangelho. Todo o processo de ensino foi por ligação de vídeo, foi? Aí vocês só encontraram-se no dia da entrevista, que já foi o dia do batismo. Na verdade a entrevista também é online. Então a gente vai fazendo, tipo, ligando, fazendo chamada de vídeo, ensinando por mensagem mesmo. E a entrevista também é pelo telefone, o Elder liga, né, pra fazer a entrevista. E aí no dia do batismo ele vai lá, a gente enche a pia da capela e ele é batizado. Sim. E uma curiosidade que surgiu agora. Quando a gente vai presencial, quando eu ia presencial, quando eu participar do ensino, progresso das pessoas, a gente vai desenvolvendo um amor muito grande pelas pessoas. E como é fazer isso online? Do mesmo jeito, assim, esse sentido de crescer o amor. Quando as pessoas param de progredir, você fica chorando porque ela não progrediu. Para de exercer fé. Como é? Eu acho que o mais simples é que você não vai encontrar aquelas pessoas na rua. Ou você não vai passar pela frente da casa dela, algo assim. Mas é triste do mesmo jeito quando elas param de progredir. Porque a gente desenvolve uma amizade muito grande. Pelas redes sociais e tudo mais, a gente manda mensagem, manda áudio, eles mandam mensagem, ligam. Eles lembram de qualquer coisa que tem a ver com o que a gente gosta, eles mandam mensagem também. E aí quando eles param de progredir, parece que nosso coração foi cortado, sabe? É talhado. E a gente faz jejum por aquela pessoa. A gente não desiste, liga várias vezes. Às vezes a gente ia lá, batia na porta dela. Ei, não desiste não, sabe? Mas infelizmente as pessoas, elas têm teve escolha, vezes que vocês gostaram tanto da pessoa que foi na casa dela pessoalmente, foi? Teve um jovem lá que a gente tava ensinando ele. E ele parou de falar com a gente assim. E a gente falou, não, a gente não vai desistir de você. E a gente ligou pro bispo e falou, bispo, você dá uma carona pra gente até a casa dele e tudo mais. Aí o bispo falou, oxe, é agora. E a gente já levou a ficha batismal dele. E ele falou, bispo, já assina aqui, a primeira assinatura já é a sua. E a gente levou, foi lá na casa dele e manteve o distanciamento, né? E a gente falou, olha, a gente veio aqui pra assinar sua ficha batismal, porque a gente sabe que é importante pra você e tudo mais. E a mãe dele tava lá, ela assinou, e ele foi batizado no domingo seguinte. Se a gente não tivesse ido lá na casa dele, não teria acontecido, sabe? Legal, deu certo, né? Deu. Muito bom. E o que te marcou mais na missão? Além dessas duas experiências que te diz assim, que te faz pensar, olhar para trás para a missão e dizer, valeu muito a pena ter ido servir missão. O que me marcou foi ver que tudo pode falhar. As capelas podem fechar, tudo pode fechar, né? A gente pode ficar morrendo por aí e tudo mais. Tudo falha, tudo. Menos a obra do Senhor. Porque é dele, é de Jesus Cristo, sabe? Então ele falou, a minha obra agora que vocês acham que vai ser frustrada é quando vai pra frente com mais necessidade e com mais força. Então eu vi que a tecnologia, ela é um milagre. O celular, ela é um milagre, o Facebook é um milagre, sabe? Eu escutei muito antes de ir pra missão que as redes sociais iam acabar com a vida das pessoas porque elas passavam o dia inteiro nas redes sociais, sabe? E de fato, se você ficar lá sem fazer nada de útil, né? Acaba. Mas quando você usa as redes sociais para o bem, você entende que foram criados por um Deus, sabe? Foi ele que deu a inteligência para o homem criar. E que isso é muito maior. E que ele usa os recursos que a gente tem aqui para fazer a obra dele. Não importa qual seja. Então, eu vi isso me tocou muito. Ver que pessoas estavam recebendo o evangelho, mesmo sem ter um contato físico com o missionário. Isso foi muito bom. Agora, a grande dúvida é se tudo isso que a gente está falando está sendo registrado. Conto com a presença e assistência aqui de um dos nossos amigos para ver, porque foi muito bom. Alguém ajuda a gente, Alan? Nicolas. Só para... Então,
a gente pôde conhecer um pouco mais de muito da história de Edjária na igreja. Espero que vocês tenham gostado. Como ela falou sobre o Vinde a Cristo, vai ter na descrição desse vídeo, vai ter o link do site. Também, se ela me permitir, eu vou colocar o link do Facebook dela, das redes sociais. Se você tiver alguma dúvida sobre o que ela falou, ela vai se explicar com vocês. É verdade. Bom, é isso. Então, se vocês gostou desse vídeo, vocês curtem, porque eu acho que vai impulsionar esse vídeo para mais pessoas verem que estão interessadas no Evangelho de Jesus Cristo. Sim, não deixem passar, tá? Quando vocês assistirem e lembrarem de alguém especial que pode ser abençoado com a nossa história aqui hoje. Vocês podem compartilhar com elas. Curtam, compartilhem e reajam. Comentem aqui o que chamou mais a atenção de vocês nesse vídeo. Isso! Tchau!